Bora fechar a aula de pronomes relativos? Vem? Bora fechar? Vai? Ó, reescritura com pronomes relativos. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero treinar com você. Depois eu vou voltar a essas duas frases aqui. Essas frases eu vou usar. Mas eu quero ir as questões do CESP. Tudo bem? Então, vamos embora. Ó, reescritura, saideira, assertivas para fechar a aula, para fechar o primeiro tempo. Vem. Questão 46. CESP é lazer. Repita comigo. CESP é lazer. Nem sempre. Olha, eu vou fechar com assertivas CESP. E eu escolhi a primeira questão dessa sequência que eu trouxe para você para finalizar. A primeira, essa questão aí, 46, é a pior de todas. Então, eu digo que CESP é lazer, mas às vezes não é, né? Olha para mim. Antes da gente fechar, eu quero lembrar algo muito simples que você aprendeu comigo. Presta atenção, que a gente vai resolver a 46. A 46 é top. É um modelo de questão do CESP bem recente. Presta atenção, antes ao que eu vou falar aqui. O que você aprendeu comigo até aqui? Vou colocar uma frase simples para relembrar o básico antes da gente atacar a CESP. Você aprendeu o seguinte, você aprendeu que uma frase como essa, por exemplo, se eu digo assim, ó, esse é o livro, presta atenção, essa frase fácil, porque depois a gente vai fazer um estrago nisso, ó. Esse é o livro, pontinho, pontinho, preciso. Esse é o livro preciso. O que você aprendeu? Você aprendeu o seguinte, ó. Para eu saber a preposição que vai vir antes do relativo, ó, vou colocar um pronome relativo aqui, o que? Para eu saber a preposição que eu vou usar antes do relativo, eu vou à frase que vem após o relativo. Então, ó, eu preciso do livro. Aí eu completo a frase, eu preciso do livro, eu preciso dele. Então, o certo é dizer, esse é o livro de que preciso. Porque quem precisa, precisa de. Beleza, isso você aprendeu. Então, o certo é dizer, na balada, a gatinha de que eu gosto. O livro de que preciso. Tudo bem, lembra? Então, a gente até fechou o vídeo anterior brincando com isso. Beleza. Se o CESP pergunta, presta atenção agora. Se o CESP pergunta se a troca do de que pelo que geraria erro gramatical, vamos lá, a banca pergunta o seguinte, presta atenção que agora eu vou simular uma questão. Se a banca pergunta assim, esse é o livro que preciso, a troca de que por que manteria a frase gramaticalmente correta? Não. Por que não? Porque se o verbo pede preposição, se quem precisa de, né? Nessa frase, quem precisa, precisa de, se a banca perguntar se a troca de que por que manteria a frase gramaticalmente correta, você vai dizer que não. Por quê? Porque quem precisa, precisa de. Beleza. Então, Adriana, toda vez que o verbo pedir preposição e a banca quiser tirar a preposição, tá errado? Não. Toda vez, não. Em geral, sim, mas há exceções. Tá entendendo? Ainda não? Você vai ver agora nessa questão do CESP. Então, ó, em geral, se o verbo pede preposição, a banca pergunta se a troca de que por que gera erro gramatical, claro que em geral vai errar, vai gerar. Por quê? Porque o verbo pede preposição. Aí o CESP, que é uma banca que não é boba nem nada, começou a colocar as exceções em prova. Questão 46. Olha que questão top. Olha o que a banca faz. Ela pega a expressão das quais, na linha 19. Então, presta atenção. Ela diz, a substituição da expressão das quais por que. Então, ela pega um pronome relativo que tem preposição por um pronome relativo sem preposição. Você está entendendo? E ela diz o seguinte, se a substituição de das quais por que, pelo pronome relativo que, preservaria tanto o sentido quanto a correção gramatical do período. Então, ela está perguntando se a gente poderia trocar o das quais pelo que, sozinho. Em geral, a gente não pode trocar, porque, em geral,
Em geral, a gente não pode, porque se o verbo pede preposição, então eu não posso tirar a preposição. Em geral, não. Mas regência depende. Tem verbo que no contexto pede preposição e que em outro contexto pode vir sem preposição. Vou repetir. Regência não é algo fixo. Um verbo pode ter mais de uma regência. E é isso que a banca está colocando nas provas. Olha o que ela fez. Ela pegou o verbo entender. Então, ó, coisas das quais não entende. Nessa frase, ó, um olho no peixe, outro no gato. Se eu for completar a frase com o antecedente do relativo, ó, não entende das coisas. Aqui, quem entende, entende das coisas, entende de. O verbo é transitivo indireto, entender das coisas. Beleza? Se eu trocar pelo que, então olha como vai ficar, ó, coisas das quais, ó, vou colocar as duas aqui para você ver. Coisas das quais não entende. Beleza. Nesse caso, nesse contexto, quem entende, entende das coisas. O verbo é transitivo indireto. Ou seja, entender no sentido de, ó, nesse caso, entender de. Ou seja, não tem experiência, não tem conhecimento, não tem vivência. Esse é o sentido do entender. Beleza. Só que se eu trocar o das quais pelo que, ó como vai ficar. Coisas que, a banca está querendo trocar o das quais pelo que? Coisas que não entende. Olha como ficaria. A banca pegou um pronome relativo com preposição e trocou por um sem preposição. Estaria certo? A banca pergunta duas coisas. Ela pergunta de correção gramatical. Então, primeiro vamos pensar na correção gramatical. Estaria correta? Ora, coisas que não entende. Coisas que não entende. Tá errado dizer isso? Coisas que não entende? Não. Errado não tá. O verbo entender também pode ser transitivo direto. Ou seja, o mesmo verbo pode ter mais de uma regência. É isso que está caindo em prova. O outro lá acha que regência é uma coisa fixa, ou seja, o verbo só pode ter uma regência. Não, o entender, você pode entender de, você pode entender alguma coisa. Aquilo que eu te falei, tudo depende do contexto, por isso que não pode ficar chutando regência. Tem que olhar para o contexto. Então, estaria correto? Sim, também estaria certo. As duas estão certas. Então, peraí, a banca diz que preservaria a correção gramatical. Sim, porque quem entende pode entender alguma coisa. Tá, agora, ela pergunta também do sentido. Preservaria o sentido? O sentido seria o mesmo? Aí não. Uma coisa é entender de, outra coisa é entender alguma coisa. Ó, entender das coisas é diferente de entender a coisa. Entender de, né? Quando você fala assim, você entende de português? Você tem alguma familiaridade? Agora, entender português é compreender o assunto. Compreender de fato. A troca de entender de por entender geraria alteração apenas de sentido. A banca pergunta se preservaria os dois não. Item errado. Cara, quando eu vi essa questão 46 sendo a primeira do SESP, eu falei, a gente começou pela pior. Então, a gente está falando de uma questão que é super moderna da banca, que diz o seguinte, o que você aprendeu com essa questão? O que você leva para prova? Adriana, eu entendi que regência depende da frase. Por isso que você sempre me ensina, então, por isso que eu te ensino sempre a ler regência naquele contexto, em vez de ficar chutando preposição. Quem entende, entende de, entende com, entende para. Aí, nessa questão, quando a banca usou esse entende, nesse contexto, entender das coisas. Quando ela trocou por coisas que não entende, aí eu troquei um VTI, entender de, por um VTD. A troca de um pelo outro estaria correta, por quê? Porque eu aprendi que, às vezes, o verbo tem mais de uma regência. E, nesse caso, ele tem dupla possibilidade de regência. Beleza. O problema é que não preservaria o sentido. Por quê? Porque, nesse caso, quando eu troco de regência, eu troco de sentido. Entendeu?
Show. Agora é lazer. Agora as outras são tranquilas. Vamos embora fechar. Questão 47. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se substituísse na linha 9 de que por os quais. Então, a banca está pegando um pronome relativo que tem preposição por um outro sem preposição. Se fosse antes, se fosse o outro lá, iria dizer, claro que está errado. Claro que está errado. Eu não posso pegar uma coisa que tem preposição e trocar por uma coisa sem preposição. Cuidado, que às vezes o verbo, ele aceita mais de uma regência. Foi isso que eu te ensinei na questão 46. Então, tem sempre que é o texto. Vale a pena, até porque senão, sem o contexto, você não vai entender essa regência. Vamos embora para a linha 9. Lá na linha 9 está aqui o de que. Vamos ver por que esse de apareceu. Aí eu já te ensinei que é olhar para o verbo que vem após o pronome relativo, completando a frase com o antecedente do relativo, ó. Eu disponho dois elementos, ó. Ficaria assim, ó. Disponho dois elementos. Quando eu coloco a frase na ordem direta, ó, eu disponho dos elementos, eu vejo que a preposição que eu vou usar é a preposição de. Por isso que estava certa. De que disponho. Beleza, a banca quer trocar por os quais, tá certo isso? Não, porque o dispor tem que vir com a preposição de. Quem dispõe, dispõe de. Eu disponho dos elementos. Disponho de. Então, nesse contexto, teria que ser só transitivo indireto. O certo teria sido dizer dos quais. Por isso que a banca disse, a correção seria prejudicada? Sim, item certo. Nesse caso, só pode ser quem dispõe, dispõe de. Questão 48. Aqui a banca diz, no trecho, os investidores reconhecem cada vez blá, 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 nas quais investem. Bom, primeiro vamos olhar esse nas quais, vamos ver se ele está certo, ó. Olhe para o verbo sempre que vem após o relativo, ó. Os investidores investem, complete com o antecedente do relativo, você já sabe fazer isso, você já fez questões piores, isso CESP é lazer agora, ó. Os investidores investem nas empresas, investem em, tá lindo. Aqui a banca quer substituir o nas quais por aonde. Ora, aonde é a união da preposição a, você aprendeu comigo lá, mas onde? Não faz sentido. Por quê? Porque quem investe, nesse contexto, investe nas empresas. Então, se investe em, não pode ser aonde. A banca diz prejudicaria, item certo. E aqui entre nós, nem o onde caberia aí, porque empresas, nesse contexto, não é lugar de nada. Nesse caso, eles estão investindo nelas. Investir em é objeto do verbo, não é lugar de nada. Então, nem o onde caberia aí, porque não há, nesse contexto, ideia de lugar. Ele é complemento do verbo. Bora mais, questão 49, você está treinando com questões de reescritura CESP. Depois daquelas frases imensas, CESP é lazer, porque são frases mais curtas, você reparou? O mais difícil você já fez comigo, que são aquelas questões clássicas. Bora lá. A substituição, ainda tem gente que diz que CESP é banca mais difícil do que todas, mas não é mesmo. A substituição de a que por onde, vamos lá. Ó, tá o aqui aqui, tá o aqui aqui. A gente está aprendendo, a gente fez uma questão recente em que a gente aprendeu que tem que ir ao contexto, não dá para ficar dizendo, vai estar sempre errado trocar um pelo... Não, tá? Negócio de sempre errado. Tem que ir ao contexto. Então, vem comigo, ó. Leia desde o início do período, senão você não vai entender aqui, essa frase é truncada. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras aqui falta a corporeidade do exemplo, pouco ou nada valem. Beleza, aí eu tenho que ver esse A aqui, por que esse A apareceu? Bom, aí o foco é no verbo que vem após o relativo, ó. Vou ao sujeito, ó, o sujeito está aqui do lado, ó. Coloque a frase na ordem direta para ficar mais fácil, ó. A corporeidade falta, complete a frase, ó. A corporeidade falta às palavras, falta a.
Então, o verbo faltar, nesse contexto, pede preposição a, ó. A corporeidade, sujeito, a corporeidade do exemplo, falta as palavras, falta a. Por isso que ele usou o aqui. Poderia ser as quais. Conseguiu entender por que foi o aqui? Beleza. Aí a banca tá querendo trocar por onde? Não. O verbo pede a. Onde é em. E outra, palavras aqui no lugar de na. Na verdade, ó. Palavras pode ser até lugar de alguma coisa, mas nesse contexto, não. Porque a corporeidade falta a elas. Entendeu? Aí a banca diz, manteria a correção gramatical? Não, não manteria. Item errado. O certo seria dizer as quais. Porque a corporeidade, sujeito, falta as palavras. Então, poderia ser o a que ou as quais. O onde, não. Entendeu a questão? E a última, questão 50. Aqui, a banca diz, na linha 14, o termo de que, tá aqui o de que, poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto. Putz, agora isso é lazer. Depois de tudo que você passou, ó, vou ao verbo da oração adjetiva, coloco a frase na ordem direta, completando com o antecedente do relativo, ó. Nossas vidas dependem, complete a frase, nossas vidas dependem do meio ambiente. Então, eu acabei de ver que neste contexto, quem depende, depende de. Nossas vidas dependem do meio ambiente. Beleza. Na hora de reescrever, a única opção correta é a letra E. Do qual. CESP é lazer. Olha, tem gente que acha isso difícil nas questões do CESP. Você entendeu que do jeito como a gente está aqui, quando a gente chega a CESP, a gente começa a achar CESP fácil. Dessas do CESP aí, a única difícil foi a 46, que eu acho que você tem que levar para a vida. A 46 foi a única em que a banca dificultou. Por quê? Porque, então não esqueça, ela pode pegar um pronome relativo com preposição e trocar por um sem preposição? Pode. A frase vai continuar correta? Pode continuar correta se o verbo aceitar tanto complemento com preposição quanto aceitar complemento sem preposição. O verbo pode ter mais de uma regência. Só que nesse caso, a assertiva estava errada, porque havia mudança de sentido, só por causa do sentido. Porque uma coisa é entender de, outra coisa é entender. Entendeu? Ó, foi, chega. A partir daí é o quê? Treinar, treinar e treinar. No próximo vídeo é outro assunto.